eleições de 2026 já começam a impor restrições para agentes públicos, pré-candidatos e partidos. Quais são os prazos que merecem mais atenção? O advogado eleitoral Gustavo Ferreira é o nosso convidado, que vai explicar quais são as principais mudanças previstas no calendário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os riscos de descumprimento das regras e o que pode resultar em multas ou até cassação das candidaturas. É isso, Gustavo? É isso mesmo, Tainara. A gente começa, na verdade, e foi muito bem feliz sua introdução, estamos na pré-campanha, né? Não temos ainda oficialmente nenhum candidato ou candidata. Temos pré-candidatos, pré-candidatas, que estão colocando seu nome para que sejam escolhidos posteriormente por partidos e federações partidárias. O prazo que chama mais atenção agora mexe com os meios de comunicação, curiosamente, que é a partir do dia 30 de junho desse mês 6, quem é apresentador de programas de rádio e TV que queiram ser candidatos, os pré-candidatos, né, que são apresentadores de rádio e TV, têm que sair do programa. Não podem mais apresentar esses programas, né? Isso foi criado para evitar o que aconteceu em tempos passados, onde o apresentador ficava até as vésperas da eleição, saía do rádio e da TV e já entrava na propaganda eleitoral gratuita. Então ele acabava tendo uma vantagem muito grande em relação aos outros candidatos. E o ponto importante aqui é porque isso se aplica apenas à rádio e à TV. Ah, mas eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no Instagram, numa rede social. Certo. Eu preciso deixar esse canal? Não. Olha que coisa interessante. Porque de todo modo ele está sendo visto, né? Só que não é uma concessão do poder público, a diferencial é esse. Então, entendi. por exemplo, você tem uma coluna, só exemplo, por favor. Você tem uma coluna na tribuna, quer ser candidato, você vai poder manter sua coluna. Entendi. Porque o jornal funciona normalmente sem ser um permissionário, concessionário do poder público. Ah, mas a tribuna tem um horário na rádio X e eu apresento esse programa na rádio X. Aí você vai ter que se retirar, pode continuar o programa, desde que não tenha o seu nome. Isso é importante, né? E continuar sendo apresentado por outra pessoa. Ô Gustavo, apesar de ser só em outubro, né? As Sim. eleições, o dia da votação, já existem restrições que estão em vigor e que exigem uma atenção imediata, né, desses agentes públicos e pré-candidatos. Bom, vamos lá. Para os pré-candidatos, a gente brinca que pode quase tudo agora. Só não pode duas coisas. Aquilo que é proibido na campanha, então é permitido na campanha distribuir cesta básica, né? Um milheiro de tijolo, um botijão de gás? Não, então não pode também na pré-campanha. E, curiosamente, aquilo é pedir voto. É estranho falar isso, né? Então, o pré-candidato, a pré-candidata, hoje, ela pode ir à TV, uma pré-candidata, dizer, olha, eu sou fulana, sou pré-candidata ao cargo de deputado estadual, minhas propostas são essas. Ela pode falar tudo isso, pode fazer reunião política. Ela só não pode, vote em mim. Não pode a campanha de fato, né? Oficialmente, do vote em mim, ou o que o TSE chama de palavras mágicas, né? Palavras que não é vote em mim, mas que remetem à intenção de voto, tipo, conto com você, estamos juntos em outubro, expressões similares. Que signifiquem, né? Esse pedido Exato. de voto. No dia 4 de julho, né? Próximo mês agora, mês 7, vai dar início a diversas vedações da administração pública. Quais são as principais proibições? Pronto, aqui vai chamar, e a pergunta é muito extremamente feliz, porque nesse período agora muita gente fala, mas o prefeito, o candidato está no São João, está no São Pedro, está nas festas. Pode. Ah, o pessoal está correndo para fazer um monte de inauguração agora. Por quê? Porque justamente a partir de 4 de julho não vai poder haver inauguração com a presença de show na inauguração e a presença dos pré-candidatos. Então, a inauguração vai poder haver. Eu posso inaugurar uma praça dia 5 de julho? Posso inaugurar uma estrada dia 8 de agosto? Posso. Só que eu não posso ter atividade festiva, nem vai poder haver a presença de pré-candidatos e pré-candidatas. Entendi. Então, eles têm que estar afastados desses eventos a partir do dia 4 de julho, senão se entende que é conduta vedada, aí desculpa o juridiquês aqui, é uma expressão do direito eleitoral, que é um tipo específico de abuso de poder político, que na conduta vedada ela é um pouco mais grave, porque assim, eu não discuto se aquilo interfere na eleição, ele já interfere. Eu vou discutir se aconteceu ou não e, tendo acontecido, qual a sanção cabível.
se é aplicar a punição cabível, né? Se é aplicar uma multa ou até perda de mandato e ficar inelegível por 8 anos. Entendi. É um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, o prefeito de Maceió é pré-candidato e o Rodrigo Cunha que assumiu a prefeitura. O Rodrigo Cunha, no caso, o prefeito atual, Sim. que faz a inauguração e JHC não pode estar presente. A partir de 4 de julho. Isso, a partir até dia 3 de julho vai poder estar presente sem problema nenhum. Mesma coisa, Paulo Dantas, até para fazer a simetria aqui, né? Paulo Dantas tem como pré-candidato Renan Filho, o atual senador. Então ele pode fazer a inauguração com a presença de Renan Filho? Pode, até dia 3 de julho. 4 de julho, Paulo Dantas faria a inauguração normalmente, mas sem a presença do senador Renan Filho. Pronto, tá aí exemplificado. E falando para não dizer que falou só de um lado, né? Muitos gestores ainda têm receio, né, de cometer irregularidades durante o período eleitoral. Você pode exemplificar para a gente quais são os erros mais frequentes, principalmente relacionados à publicidade nesse período? Excelente pergunta. Isso tem prefeitura até que tira a página do ar nas eleições municipais. Eu sempre falo para o pessoal que é até um exagero a retirada da página do ar. Mas assim, o que não pode é manter imagens que façam referência a símbolos que não são símbolos do governo. Símbolos do governo, o brasão do Estado, do município, a bandeira do Estado pode ser mantida, mas não pode ter o slogan da administração. Né? Os prefeitos esse ano estão mais despreocupados. Quem vai ter essa preocupação? Os governos estaduais e o governo federal. Porque a eleição esse ano é estadual e federal. Isso. Então, eles vão ter que manter nas páginas apenas aquelas informações de utilidade pública. Onde funciona o órgão tal, qual horário de atendimento, né? Portal da transparência tem que estar lá disponível, tem que lembrar, isso é importante. Então, o que não vai poder ter, o que a gente aconselha, é todas aquelas fotos de festa, de eventos que tem a presença, né? E às vezes não é só do gestor, né? Mas do deputado federal, deputado estadual, fazer a retirada dessas fotos. Então, nos municípios, por zelo, aqueles municípios que a gente está acompanhando, a gente diz, olha, esses eventos que já foram postados antes, se tiver algum pré-candidato, né, na eleição desse ano, retire para evitar dor de cabeça, mas por causa disso. E a proibição de publicidade. Eu posso fazer publicidade até dia 30 de junho. Então, cidade X é maravilhosa, a cidade não, que a eleição não é municipal, mas vamos lá, o estado tal é maravilhoso, o governo federal fez isso, fez aquilo. Os índices. Exato, 30 de junho. Mas eu vi uma propaganda do Banco do Brasil, falar de um órgão federal, né? Pode dizer que estamos falando daqui de Alagoas, dia 1º de julho. O Banco do Brasil é uma empresa que tem produto no mercado, tem concorrência, então ela vai poder manter a propaganda dela enquanto empresa, porque ela está no mercado. Tá? Então, eu não vou poder ter a propaganda do governo federal dizendo, olha, nós fizemos isso ou aquilo, mas eu posso ter das empresas públicas federais que estão no mercado, que disputam clientes. Mesma coisa para os estados. Eu não vou poder o estado de Alagoas falando, olha, nós melhoramos tal X, Y, Z, mas se tiver uma empresa estadual, vamos pegar aqui, um Algás, tivesse uma concorrência aqui no estado, e aí ela poderia fazer a propaganda dela, dizendo, olha, venha para o Algás, o nosso gás é mais barato, tal, porque ela está na disputa de mercado. Né? E é sempre importante ver as despesas que foram feitas, isso é um ponto interessante. Aí há uma previsão na legislação eleitoral que essas despesas nesse primeiro semestre não pode ultrapassar 6 vezes as despesas dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Olha que conta complicada. Tem que fazer muita conta matemática. Então, o que é que a gente sempre aconselha aos gestores, mesmo os municipais que não têm eleição esse ano? Consulte seu jurídico, a Procuradoria do Município. Procure um advogado que atue na área de eleitoral para ver quais são os riscos, o que tem, para seguir as orientações e evitar dor de cabeça. A gente já teve caso aqui, sem citar nomes, do gestor que quase perdeu o mandato porque numa página da prefeitura tirou uma foto dele com um número do partido. Uma foto só, não precisava de duas. Isso deu uma dor de cabeça e o caso chegou até o TSE, ele não perdeu o cargo, mas deu dor de cabeça por causa de um boné que estava com o número. Entendi. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. Gustavo, e as convenções partidárias vão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, Exatamente. Né? O que acontece nessa etapa e qual a importância desse período para a definição do cenário eleitoral? Vamos lá. Primeiro, eu gosto dessa pergunta, Ainara, pelo seguinte, a gente tem que desfazer aquela imagem que a gente tem da Convenção dos Estados Unidos, que é uma mera festa, com briga. Aqui, a convenção, na verdade, é um ato de demonstração. Legalmente falando, é o ato onde eu escolho os candidatos e escolho com quem eu vou fazer as coligações para os cargos majoritários. Em língua de gente, presidente, governador e senador.
Porque nos cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual, os partidos estão só ou estão numa federação, que é um bicho diferente da coligação, vamos botar assim. E aí as convenções vão definir com quem vamos coligar e quem serão os candidatos. Na prática, é apenas a formalização que já está definido. Eu já tenho ideia mais ou menos dos candidatos, principalmente os principais partidos, e aí eu apenas formalizo e é um momento de demonstração de força política. Então é muito comum que a convenção dos grupos que estejam juntos seja marcado no mesmo local, com todo mundo presente, para mostrar uma força política ali. Mas é necessário esse ato, porque os nomes que estão escolhidos na convenção é que vão ser apresentados pelo partido para a Justiça Eleitoral para fazer o registro de candidatura. Então, apesar de ser um ato mais formal e que na prática é mais demonstração de força política, ele tem uma função jurídica importante. E do dia 20 ao dia 5, como você bem mencionou, o período das convenções, e no dia 20 eu já posso começar a fazer o registro de candidatura. Que esse é um ponto interessante. Fiz a convenção de manhã, eu já posso registrar a candidatura à tarde. Entendi. E o prazo final de registro é 15 de agosto, às 19 horas. Ainda tem isso, às 19 horas. Ainda tem horário. Tem horário. Para não perder. Gustavo, para encerrar nossa entrevista, que eu acho que você já esclareceu bastante essas questões para quem está assistindo, com relação à internet, né? Opa. O que é que esses candidatos devem prestar atenção, ter cuidado com seus apoiadores, os chamados influenciadores, né? Qual postura que eles devem adotar com relação à propaganda eleitoral na internet? Bom, agora estamos na pré-campanha, então qual aquela ideia? Vou repetir o que pode e o que não pode na campanha. Fizer alguma divulgação de natureza política, é bom informar que é propaganda política, né, que você está fazendo. Se houve o uso de inteligência artificial, isso aqui, Tainara, é muito sério. Deixar claro que usou inteligência artificial. E aqui eu sempre brinco o seguinte, se for uma coisa pontual, eu melhorei a imagem, algo que não alterou sensivelmente a imagem, deixei mais clara, deixei mais escura por causa da luz, eu apenas destaquei o que, né, de uma forma que não alterou a imagem em si, dá até para passar. Mas se eu apresento uma casa que não existia, uma praça que não tinha, um hospital que não havia ali, eu tenho que deixar muito claro, imagem alterada por inteligência artificial. Entendi. Tá? Então, isso a Justiça Eleitoral tem sido muito rigorosa. E pode parecer bobagem, mas pense que às vezes eu posso pegar o rosto de uma pessoa e deixá-la numa imagem constrangedora, ou numa imagem mais raivosa. E isso, feito por inteligência artificial, permite que aquela seja retirado e até aplicação de multa. Em casos mais graves, se eu notar que aquilo foi feito propositadamente para gerar um efeito na eleição, pode vir até gerar uma inelegibilidade. Entendi. Então, assim, e pode acontecer de afetar o candidato e mesmo que o candidato prove que ele não teve parte, o apoiador, aquele que fez a publicação, pode ter uma sanção de multa, tirando, em casos mais graves, até responder o processo criminal eleitoral. Então, assim, não é para não postar, é para postar, mas com cuidado. A gente sempre orienta que as equipes de marketing tenham contato com o jurídico, né? O pessoal do marketing detesta. Porque é importante. Né? E eu Exato, eu entendo, eles são criativos, a ideia de fazer imagem, às vezes a ideia é maravilhosa, mas tem hora que a gente tem que ser, eu digo, chato da festa para dizer, olha, tá ótimo, mas não pode usar. Isso aqui não é permitido. A gente teve um caso que foi concedido direito de resposta, e aí, quando veio a resposta, era com a imagem do adversário lendo a resposta. Ficou maravilhoso, mas eu disse, não pode usar. Não pode usar. Isso a gente vai ter um problema para a gente. Então, você tem que bloquear para evitar dor de cabeça ao seu cliente, à sua cliente. Mas, assim, a ideia hoje é permitir a divulgação em rede social com muito cuidado quanto ao uso de inteligência artificial e deixando claro, principalmente aquelas postagens que têm uma natureza política, seja do partido, seja do candidato, que aqui é um informativo político. Você está vendo aquilo e está sabendo que não é uma notícia qualquer. Eu estou noticiando algo que tem interesse ao partido ou federação X ou ao candidato, a candidata Y. Bacana. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acredito que todo mundo entendeu quem é candidato, quem não é, quem vai apoiar na internet. Também, né? Exato. Também tem que ter responsabilidade. E esse foi Gustavo Ferreira, advogado eleitoral. E esse foi o TH Entrevista.